E rapaziada, beleza? Chegamos aqui na parte da Constituição Federal que eu gostaria de falar porque eu acho bastante interessante, que é a da nacionalidade, ou seja, que vai ter as hipóteses de quando você é brasileiro, quando você não é brasileiro, quando você adquire, quando você passa a ser brasileiro e quando você deixa de ser brasileiro e mais algumas coisinhas aí. Então, sem mais delongas, vamos para a questão 1 na tela. Sandra nasceu no Brasil quando seus pais espanhóis estavam aqui a serviço da Espanha. Mateus nasceu na Inglaterra quando seus pais brasileiros lá residiam, pois seu pai estava a serviço do Brasil. Valentim, argentino, naturalizou-se brasileiro após 17 anos ininterruptos vivendo no Brasil. Todos residem no Brasil e Alessandra e Mateus têm sonho de um dia seguir carreira diplomática, enquanto Valentim deseja no futuro, também aqui no Brasil, ser oficial das Forças Armadas. Considerando exclusivamente as informações, apenas dá uma lida aí, cara. Vamos pro texto constitucional na tela. Para a gente responder essas questões, a gente tem que entender essas coisas aqui, ó. Brasileiros naturalizados. Os natos são o seguinte, ó. Eu trouxe aqui o A e o B. Os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Ou seja, o cara é espanhol, veio morar no Brasil e fixar aqui. Teve um filho, o filho é brasileiro. Agora o cara é espanhol, veio a trabalho, a serviço da Espanha, representando a Espanha. O filho dele não vai ser brasileiro. O B, os nascidos no estrangeiro de pai e mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. O cara é brasileiro, saiu do Brasil para outro país para representar o Brasil. Teve um filho lá, o filho é brasileiro nato, cara. O 2 aqui, o inciso 2, trouxe os naturalizados e eu trouxe a hipótese aqui do B, ó, que a gente vai usar nessa questão. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos. Lembra aí, 15 anos ininterruptos e sem condenação penal desde que requeram a nacionalidade brasileira. Então temos aqui os requisitos. 15 anos aqui, sem condenação penal, e eles têm que requerer, tá? Então depois de 15 anos não passam a ser naturalizados automaticamente, eles têm que requerer essa nacionalidade brasileira. Tudo isso, você respondeu a questão, vamos ver se você tá certo ou errado, porque agora a gente vai para a resposta. Vamos entender uma coisa aqui, ó. Alessandra nasceu no Brasil quando seus pais espanhóis estavam a serviço da Espanha. Alessandra não é brasileira. Mateus nasceu na Inglaterra com seus pais brasileiros lá residiam, pois seu pai estava a serviço do Brasil. Mateus é um brasileiro nato. Valentim argentino naturalizou-se após 17 anos, beleza, 17 anos pode ser, porque é a partir dos 15, vivendo no Brasil, Valentim é brasileiro naturalizado. E a nossa resposta correta está na alternativa D. Mateus é brasileiro nato e por essa razão somente ele poderá vir a seguir a carreira que deseja. Por que só Mateus? Rapaziada, posteriormente aqui ainda nesse vídeo nós vamos ver as hipóteses de carreiras que só podem ser assumidas por brasileiros natos. E no contexto dessa questão aqui, só Mateus pode seguir a carreira que deseja. Por quê? A carreira que diz ali no enunciado é carreira diplomática, e isso é exclusivo de brasileiro nato. Fechou? Questão aí 1 resolvida. Eu acho que eu expliquei bastante bem aqui o que eu queria passar com essa questão. Vamos para a questão 2 na tela. Determinado processo seletivo organizado no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado Alfa exigia como requisito que o interessado fosse brasileiro. Interessado em participar da seleção, Sacha buscou se informar em relação à sua condição pessoal. Afinal, nasceram no território brasileiro quando seus pais, de nacionalidade alemã, aqui se encontravam a serviço da embaixada russa. Com 2 anos de idade, Sacha pediu para residir com sua família na Argentina, tendo obtido voluntariamente a nacionalidade argentina ao completar 21 anos. No ano seguinte, passou a ter domicílio no território brasileiro. Na situação descrita, é correto afirmar que Sacha... A questão aqui, ele quer saber o que Sacha é. E cara, essa questão aqui, ela carrega uma pegadinha que... Mano, eu errei essa questão quando eu fui responder ela a primeira vez e eu confesso que é uma bobagem ali. Então, resposta correta, Sacha é brasileiro nato, nacionalidade que permanece rígida apesar da naturalização como argentino. Cara, e por que ele é brasileiro nato, sendo que os pais deles estavam a serviço de outro país aqui? Acontece que é o seguinte, lá é explícito que ele não seria brasileiro nato se os pais estivessem a serviço do seu país. E o que acontece na questão é que os seus pais são alemães e se encontravam a serviço da embaixada russa, ou seja, não era da embaixada alemã, não era do país de origem deles, portanto, tornando Sacha brasileiro nato. É uma malandragem sem tamanho essa questão aqui, eu me senti enganado aqui, e eu caí nela 2 vezes, tá?
Tem outra questão aqui que também carrega uma pegadinha posteriormente nesse vídeo ainda, que a gente vai ver já já. Uma questão curta. Somente brasileiros natos poderão ser das carreiras diplomáticas ou de oficial das Forças Armadas. E aí, a gente se deparou com aquela questão lá do Valentim, da outra moça e do Matheus, lá da primeira questão. Que eles queriam seguir essas carreiras aqui acima. Então, como eu disse anteriormente lá, isso aqui é exclusivamente de brasileiro nato, essas duas carreiras aqui. Você tá curioso para saber quais são as exclusivas de brasileiros natos. Essas daí são as 7 que é para brasileiro nato. Vamos adiante aqui nesse vídeo, questão 3 já aí resolvida, vamos para a questão 4 agora. Peter nasceu no território brasileiro quando seus pais de nacionalidade inglesa aqui se encontraram em gozo de férias, tendo a família fixada residência na Inglaterra logo em seguida. Ao completar 30 anos, Peter deixou a Inglaterra e decidiu residir no Brasil. Embora tivesse dificuldades na comunicação com o uso da língua falada do Brasil, decidiu seguir carreira política, concorrendo na eleição a ser realizada ao ano seguinte de sua chegada. Ao analisar a sistemática vigente, Peter concluiu corretamente que... cara, essa daqui tem uma pegadinha também. Vamos lá. Os pais dele são ingleses, porém não estavam aqui a trabalho a serviço da Inglaterra. Então, nasceu aqui, brasileiro. Fechou? Resposta correta, alternativa D. Pode concorrer ao cargo eletivo de governador de estado, mas não ao de senador. Onde que eu errei nessa questão aqui? Pra vocês não passarem batido aí. Quando eu li o enunciado, eu concluí. Cara, Peter é brasileiro nato, pode se candidatar, não é brasileiro nato, então ele pode se candidatar a qualquer coisa aí, né? Ele não tem restrição do que ele pode ser. Porém, eu caí na idade, por causa que, por exemplo, olha lá no quadrado ali embaixo que eu separei. São condição de elegibilidade na forma da lei, 35 anos para presidente, vice-presidente da república e senador. Ou seja, cara, ele não pode ser presidente. Mesmo sendo brasileiro nato, ele não tem idade para ser presidente ainda. Por isso que não é alternativa A lá, ó. Pode concorrer a qualquer cargo eletivo, que ele não tem idade. Fechou aqui essa questão? Você entendeu aí o que eu quis passar? A gente vai agora para a questão 5, beleza? Alfred e Frida são alemães, mas optaram por morar no Brasil, onde sempre trabalharam como vendedores de roupa, aqui nascendo o único filho do casal, Murilo. Murilo, ainda criança, foi morar na Alemanha e hoje adulto já continua residindo lá, possuindo a nacionalidade alemã. Sem a intenção de voltar para o Brasil, Murilo está confuso com relação à sua nacionalidade brasileira. Com base apenas nas informações fornecidas, Murilo... E aí, o que Murilo é? Murilo é brasileiro nato, sendo-lhe permitido fazer pedido expresso de perda dessa nacionalidade perante a autoridade brasileira competente, não impedindo essa renúncia, que posteriormente Murilo readquira a nacionalidade brasileira nos termos da lei. Se ele nasceu aqui, ele é brasileiro nato. Ele nasceu aqui enquanto os pais aqui residiam. Ele é brasileiro nato, foi morar na Alemanha, se tornou alemão, porém quando você adquirir outra nacionalidade, você não perde a brasileira, você tem as duas. E para perder a brasileira, você tem que pedir expressamente a autoridade. Quando você não pode perder a nacionalidade brasileira, que é o caso que você vai pedir a perda de nacionalidade e não vai ser aceito. É nas situações que acarretem a patridia. O que é a patridia? É quando você vai deixar de ser brasileiro para não ter nenhuma nacionalidade. Então você não pode ter nenhuma nacionalidade. Você só pode deixar de ser brasileiro caso você tenha uma segunda nacionalidade. Agora, questão 6 na tela. Vou mandar ligeiro aqui agora que esse vídeo vai ficar longo pra caramba, mano. Um casal de brasileiros foi trabalhar no exterior sem estarem a serviço da República Federativa do Brasil. E lá tiveram um filho. Esse filho foi devidamente registrado em repartição brasileira e, ao completar 24 anos de idade, ele veio ao Brasil para residir. Em razão de seu envolvimento com atividades políticas no país de nascimento, ele decidiu ainda com 24 anos de idade se candidatar a um cargo político no Brasil. Com base na Constituição Federal, marque a alternativa correta. Cara, lê as hipóteses aí e responde para ver se você tá entendendo alguma coisa desse vídeo aqui. Respondeu? Vamos para a resposta? Então, resposta alternativa B. Ele será considerado brasileiro nato pois teve a aquisição da nacionalidade brasileira originária, pelo simples ato de registro em repartição consular brasileira, e poderá se candidatar a deputado estadual, mas não a de governador, tendo em vista que para governador é exigida a idade mínima de 30 anos. Perfeito, cara. A hipótese dele é o seguinte: os pais moravam no exterior
e não estavam a serviço do Brasil. Isso não tornou ele automaticamente brasileiro nato, porque eles não estavam a serviço. Até aí, beleza. Porém, o artigo 12 ainda, sobre brasileiros natos, traz a hipótese do C. Lá na questão 1 eu trouxe o A e o B, e aqui agora do C. Os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileiro, desde que estejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir no Brasil, ou seja, nasceu lá, não foi registrado em repartição brasileira competente. Ainda assim, se ele vier residir no Brasil e opte em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira, ele vai ter essa requisição aí atendida. Essas são mais duas hipóteses aí para brasileiros natos. Beleza, a gente trouxe as 3 hipóteses do artigo 12 aí, do inciso 1, sobre brasileiros natos, que agora você já está sabendo, e com material de questões aqui para forçar o seu cérebro aí a raciocinar. E vamos adiante para a questão 7. Sandra naturalizou-se brasileira em 2022, tendo atentado no Brasil em 2024 contra a ordem constitucional brasileira e Estado democrático. Alexandre, brasileiro nato, contudo, teve sua nacionalidade originária italiana reconhecida em 2024 por ser filho de mãe italiana, fez pedido expressamente de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade competente. Cláudia, brasileira nata, adquiriu em 2024 a nacionalidade alemã por naturalização voluntária, sem fazer pedido de perda da nacionalidade brasileira. Nessas hipóteses, em conformidade com a Constituição Federal, será declarada a perda da nacionalidade. Nessa questão aqui, eu quis trazer para você justamente sobre hipótese de perda da nacionalidade. E aí, quem vai perder a nacionalidade? Quem vai continuar aqui com a nacionalidade? Vamos para a resposta agora. Vamos para a resposta da questão em parte a parte aqui. A alternativa C é a correta. Será declarada a perda da nacionalidade a Sandra se, em virtude do atentado praticado por ela, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial. Ou seja, ela atentou contra o Brasil, cara. Aí, após a sentença judicial, ela pode perder a nacionalidade brasileira. E Alexandre, porque Alexandre, embora seja nato, ele adquiriu uma segunda nacionalidade e pediu expressamente a perda da nacionalidade brasileira. Isso aí pode ser concedido pela autoridade competente. Parágrafo 4º ali embaixo, que eu separei, ó, das hipóteses de perda da nacionalidade. Ali no inciso 1 diz se tiver cancelado a sua naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem, caso em que Sandra se enquadra. E a segunda a gente já conhece, que é fazer o pedido expresso da perda da nacionalidade brasileira, que é o caso de Alexandre. Chegamos por fim na última questão desse vídeo, questão 8 na tela. Assinale a alternativa que indica um símbolo nacional oficial da República Brasileira. Aí tá aí as hipóteses aí. Qual que é o símbolo do Brasil aí, da República Brasileira? Essa questão aqui, ela é do artigo 13, se eu não me engano, da nacionalidade. Eu queria colocar porque ia ficar só do artigo 12 esse vídeo? Não. Embora acho que isso aqui não caiu muito, porque foi difícil achar essa questão aqui, mano. Sobre o artigo 13. Mas é pra conhecimento, pra gente progredir aí. Vai que uma hora, vai que no seu concurso cai isso aí. Qual a resposta? Dessas alternativas aqui, a resposta correta se encontra na alternativa A, hino nacional. E indo para o artigo 13, que diz lá no caput que a língua portuguesa é oficial do Brasil. E no parágrafo 1 diz que são símbolos da República Federativa a bandeira, o hino, as armas e o selo nacional. Então, esses aí são símbolos. E no parágrafo 2 diz que os estados, o Distrito Federal, os municípios poderão ter símbolos próprios. Perfeito. Nós temos o artigo 13 aqui, as outras questões tudo sobre o artigo 12, destrinchando parte por parte importante lá da nacionalidade. Você agora sabe quem é brasileiro nato, quem não é, como se adquire a nacionalidade brasileira e como se perde também. Videozinho legal, eu gostei de... Mano, esse vídeo eu gostei demais, por causa que as questões são muito criativas, cara. Os caras fazem de tudo para pegar você nas questões. E você, assim, quando você consegue acertar, é muito bom.